Hoje eles, os homens estão, ministros, pastores, estão em adultério, mas usa a formalidade para se legitimar, até mesmo se legitimar em um perdão, até mesmo legitimar perdão. A Bíblia diz: Deus não ouve pecadores, mas eles seguem por 25 anos, formalmente, pela formalidade, anunciando que Deus os guia. Deus não ouve pecadores, que tem Deus como líder. Deus não lidera pecadores. A Bíblia diz isso. Quando eles questionaram a respeito do ministério de Jesus Cristo, no livro de São João, Evangelho de São João, ele disse: mas Deus não ouve pecadores. E como esse homem levanta os olhos ao céu e diz: Senhor, cura esse homem, e o homem ficava curado. Veja, isso é para você entender. Jacó, ele vivia sem formalidade civil. Deus não necessita de formalidades, muito pelo contrário. Se ela mal aplicada, como acabamos de ver, ela produz o quê? Uma indicação de que o errado fica estabelecido como certo, e através disso engana todo o povo. Mas a Bíblia diz que os eleitos não serão enganados. Nesse momento, então, nós conseguimos identificar até em nós mesmos se somos partes do grupo das nécias, dos loucos. Esse mesmo que Paulo menciona aqui na escritura que nós tomamos para fundamentar esse assunto. Tu que és instruidor de nécios, de loucos, instruem os loucos. Crentes que são virgens, mas loucos, que se apegam à formalidade e legitimam um adúltero, que por mais de 25 anos, segundo suas próprias confissões, dão um tiro no pé e dizem: se eu sou adúltero por 25 anos, nunca fui liderado por Deus, porque a Bíblia diz que Deus não ouve pecadores. Deus não ouve pecadores. Deus ouviu o Senhor Jesus Cristo porque Ele não era pecador. E Deus te ouve porque Ele é bondoso e misericordioso. Fez promessas de te curar, mas em relação à tua salvação e o teu arrebatamento, enquanto tu não te desvencilhar dessa condição pecadora, deixa de ser pecador e passa a ser um filho, uma filha de Deus com falhas. O que significa? A diferença é que o pecador, ele não tem desejo de santidade, e o que comete falhas, ele tem desejo de ser santo. Mas a própria falha, uma lei que está ainda em vigência nesse corpo, porque ele é mortal. Sobre ele tem a condenação do pecado, que é a morte. Mas em nosso espírito, uma vez salvo, é exercida a lei da vida eterna. E essa lei é não querer fazer, desejar o pecado para executá-lo na terra. Foi claro? E aqueles patriarcas nasceram dessas mulheres concubinas. Judá, eu creio que Judá nasceu de Leia, mas houve outros que nasceram, foram patriarcas. Veja, patriarcas. Deus não está sujeito a formalidades, porque elas são falsas. Elas podem ser e produzir, como acabamos de ouvir, elas podem produzir legitimidade sobre aquilo que não é legítimo. Elas podem produzir isso. Eu quero voltar a ler aqui, ó. Esse tipo de formalidade poderá se consubstanciar. Tem substância, tem autoridade, tem força de aparência, tem força de religião, tem força até mesmo aparentemente bíblica, tem força religiosa, formal, de quê? Consubstanciar em uma segurança a condições erradas,
homens e ministros que estão em uma condição pecadora, em uma condição de iniquidade, por mais de 25 anos, e então provando assim que nunca tiveram a liderança do Espírito Santo. Por conseguinte, o povo nunca aprendeu, o povo é levado para o matadouro. Por quê? Porque se apegou a essa formalidade em uma maneira fanática, com uma característica fanática. Veja, sim, Elias entrou em seu lugar secreto. Note, isso foi antes da seca começar. Ele falou para Acabe: não choverá. Virou as costas, subiu para o ribeiro de Querite, que ficava lá em cima na montanha. Bebeu água geladinha, água mineral. E aí, quando deu 6 horas da manhã, veio um lanche. Meio-dia, outro. E o garçom era corvos. Era o garçom. De onde trazia, não me pergunte. Era Deus garantindo a ele. Por quê? Veja. Antes da seca começar, Elias entrou neste lugar secreto por sua vida. Entre num lugar secreto por sua vida. Não entre nesse lugar formal, nessa igreja que aprova pelo formalismo um engodo mentiroso e falso de que nós devemos perdoar uns aos outros. Sim, nós devemos perdoar uns aos outros. Contudo, como podemos perdoar o diabo se ele não se arrependeu? E por não se arrepender, Deus não o perdoa. O que disse Deus para Caim? O homem que na terra tinha o próprio espírito de Lúcifer, o diabo. Se fizeres bem, não haverá aceitação para ti. Não é eu que vou promover ou prover a aceitação divina a um pecador aqui na terra. Nem tampouco a formalidade vai prover isso. Mas é o seu arrependimento. Como um homem confessou agora no sul do Brasil, no estado do Paraná, dizendo: eu por 25 anos, e colocou isso em vídeo, para enganar o povo, o seu próprio povo, que nunca teve liderança. Como ele disse, por 25 anos, eu caí em adultério, e ficou por 25 anos sem confessar o adultério. Sua esposa caiu em depressão, mas, religiosamente falando, prosperou na terra. Todavia a palavra diz que jamais nesses 25 anos ou mais obteve e teve a liderança do Espírito Santo. De fato trouxe doutrina para a igreja, convenceu a igreja, e são virgens, porque creem nessa palavra. Porém, agora se identificam e se colocam e se estabelecem como loucas. Loucas. E vão para onde? Para a grande tribulação. Porque a formalidade não livra ninguém. A aparência religiosa não livra ninguém. Antes da seca começar, Elias entrou neste lugar secreto por sua vida. O lugar secreto não é atrás do formalismo. O lugar secreto é atrás da palavra de Deus, a qual revela a sua vontade para a nossa vida. Esse é o lugar secreto. Veja, antes dela se começar, um verdadeiro tipo de que antes do juízo começar a golpear essa terra, antes do juízo começar a golpear essa terra, a igreja já está chamada a sair. Já foi chamada. Eis aí vem o noivo. Mateus capítulo 25. Eis aí vem o noivo. O alarido era meia-noite, tempo de trevas na terra. E então ouviu-se um clamor: eis aí vem o noivo. O que o noivo disse pelo alarido: sai dela, povo meu. Dela não é a igreja católica, não é a igreja evangélica, é aquela onde cada pessoa crente e religioso apoia o errado por causa do formalismo.
E como diz a definição da gramática ou do vocabulário, do dicionário, se consubstancia. Ah, não, a Bíblia diz que nós temos que perdoar. Consubstancia, se enche de substância para legitimar o adúltero que confessa ter sido por 25 anos. E o povo todo, tu que dizes, tu que és, tu que condenas por mais de 25 anos o adultério, tu que condenas o adultério, adulteras, e o povo não enxerga isso. Veja. Agora ouça. Elias entrou neste lugar secreto por sua vida, um verdadeiro tipo de que antes do juízo começar a golpear essa terra, como está acontecendo agora, já tendo iniciado, a igreja já está chamada a sair, a igreja já está chamada a sair, a noiva já está escolhida e apenas esperando antes do juízo golpear, já está esperando, comendo o alimento de Deus. Não comendo apegada a formalidades, comendo podridão, comendo adultério, em nome de Jesus Cristo, perdoando o adultério. Ninguém pode perdoar o adultério, ninguém consegue perdoar condições, ninguém pode, deveria aceitar condições condenadas pela palavra de Deus, sem um contrito coração, cuja contrição de coração no coração, legitimamente arrependido, produz frutos de arrependimento, não conveniência para manter um trabalho, uma obra, uma igreja com seus dividendos. Aleluia. Eu gosto disso daqui. A noiva já está escolhida e apenas está esperando antes do juízo golpear a terra, esperando já, comendo o alimento de Deus, desfrutando das bênçãos de Deus, não desfrutando das formalidades religiosas, não desfrutando de condições condenadas pela Bíblia Sagrada, mas abafadas, ocultadas pelo formalismo e pela formalidade. Desfrutando das bênçãos de Deus. Qualquer homem em seu juízo normal sabe que estamos indo direto na direção, estamos bem na hora do juízo. Antes, porém, ele tira Elias. Agora você entendeu? Antes do juízo começar, disse: não, Elias, não volta para a tua casa não. Profetizou, falou para a minha palavra para ele, Acabe. Sim, falei, Senhor. Então sai daí e vai para um lugar secreto, vai para um lugar de proteção. Proteja-se, igreja. Não fique aí junto com esse adultério, com esse pecado, com essa mentira, com essa falsidade, com essa aparência apenas. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens a que tem o batismo do Espírito Santo, vamos ser direto, para você entender onde está o engodo. E a que não tem o batismo do Espírito Santo, mas é virgem, ou seja, nasceu de novo, é porém louca porque não tem o Espírito Santo, decidiu ficar com um homem, seja ele adúltero ou não, decidiu se apegar àquela formalidade ministerial que se apresenta, aquela formalidade, aquela ética, aquele caqueado de pastor, aquele caqueado, apenas um caqueado, vocês entendem quando eu uso o termo caqueado? Aquele costume, aquela maneira, e começa a falar de uma certa forma, e parece ser um bom homem. Os bons sacerdotes no tempo de Jesus eram os mesmos que queriam matar a ele. Esse bom sacerdote bonitinho, equilibrado, que fala baixo, que não grita no púlpito, que não tem extravagância nos seus gestos, também não tem a palavra, não tem liderança do Espírito Santo. Esse é o bom sacerdote para a sua igreja. Alguém disse para um amado irmão nosso, e disse assim, ouvindo a gente pela internet, disse: o seu pastor tem problemas, né? Ele enfrenta muito problema lá na igreja dele, né? Você está enganada, não é o problema aqui,
É o Espírito Santo que denuncia aí onde você está ouvindo. É aí. Ou você acha que o problema era na igreja do João Batista ou na igreja de Herodes? Quando ele disse: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão, seu adúltero. E com esse pecado bem mortal, conquistou a mulher do irmão dele, a cunhada, antes de a seca começar. Veja. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, sair-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E quando a louca foi preparar a lâmpada dela, para poder ir ao encontro do esposo, por causa da mensagem de Elias, que diz: eis aí vem o esposo, ou seja, o arrebatamento, a trasladação, é o momento de arrebatamento que está chegando. E elas olharam para lá, olharam para cá e olharam e disseram: nós não temos azeite. Para que o azeite? É energia para fazer a lâmpada, as suas lamparinas, ou o que seja, a produzir a luz. Para que a luz? Para colocar, iluminar e alumiar o caminho que elas deveriam ir na direção do arrebatamento. Então elas não entram no arrebatamento porque lhes faltou o azeite, que representa o Espírito Santo. E então nesse momento essas virgens se identificam como as virgens nesse momento, nessa hora, nesse dia que estamos vivendo, aqui mesmo nessa nação. Elas decidem ir pelo caminho sem luz, por não terem o azeite. Prontamente elas olham assim e dizem para as prudentes que têm: dá-me um pouquinho da tua vida cristã, dá-me um pouquinho do teu poder, me dá um pouquinho do teu discernimento, para que eu possa caminhar nesse caminho que leva ao arrebatamento, que me conduz ao arrebatamento. E então as prudentes dizem: não podemos dar. Já foi estabelecido lá no dia de Pentecostes que é uma porção igual para qualquer um. Se eu te der da minha parte, eu não posso dar, vai faltar para mim. Entenda, você tem que vir pelo mesmo caminho que a prudente veio. Você, Nércia, você tem que vir pelo mesmo caminho que você, prudente, veio. A prudente veio pelo caminho de quê? Da justificação, da santificação e do batismo do Espírito Santo. Então venha também. Você veio pela justificação, você veio pela santificação. Então agora, por que você decidiu, em vez de pedir o batismo do Espírito Santo, ficar com esse formalismo religioso, ficar com o formalismo da igreja, ficar com o formalismo: não, está tudo bem para mim, eu posso ir na igreja, eu posso usar roupa comprida, eu posso cortar o meu cabelo, diz o homem, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, eu cumpro as regras, eu cumpro o praxe, eu cumpro tudo isso, para mim está bem. E você desiste de pedir e ter o batismo do Espírito Santo. O que isso vai causar? Na hora do arrebatamento você fica e entra na grande tribulação. Agora sim, nós nos aproximamos do final do culto. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Aleluia. Lâmpada. Elas se levantaram quando veio o alarido. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho em direção ao arrebatamento. Santifica-os, Pai, na oração intercessória de Jesus, na verdade, não no formalismo. O formalismo não pode te santificar, muito pelo contrário, ele abafa, ele apaga, ele camufla, ele esconde o pecado de adultério, o pecado da mentira, o pecado do furto. Ele esconde tudo isso. Ouça isso aqui. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, que quer dizer desejo carnal, de adultério, de fornicação. A noiva, ela tem uma evidência, ela carrega a evidência do arrebatamento. Ouça: como filhos obedientes. Você se alegra? Quem se alegra disso? Como filhos obedientes, não vos conformando
com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Como pode uma igreja se conformar com essas coisas? E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências.